Vamos passar aqui numa postagem que a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, fez no Twitter, né, rebatendo aí as críticas à entrada do MST na nova versão do Conselhão, que é o grupo consultivo com representantes da sociedade civil e do empresariado, que foi criado lá no primeira perna do governo Lula e retomado agora, né? Que história é essa de questionar a participação do MST no Conselhão? É o maior movimento social organizado do Brasil e, quem sabe, no mundo. Representa boa parte da agricultura familiar e camponesa. Coloca a comida no prato do povo, parte do agronegócio brasileiro está mostrando prepotência e radicalismo, partidarizando o setor. Isso é ruim para o Brasil e para o próprio setor, foi o que disse a Gleisi Hoffmann, Sakamoto, trazendo aí essa dualidade, né, que está persistindo agora nesse reinício do governo Lula. Então, o interessante até que você vai pegar os dados do MST, você vai ver que o número de ocupações de terra este ano é menor do que no ano do grande governo Bolsonaro, né? Nos anos de governo Bolsonaro. E mesmo assim, é claro que a bancada ruralista no Congresso Nacional, para chunchar o governo Lula, está usando MST. Esse é o ponto, porque até o número de ocupações era maior antes, durante o governo Bolsonaro, inclusive, só que eles estão usando o MST para chuchar o governo Lula, para pressionar o governo Lula. O MST é importantíssimo, ele tem ele é o principal movimento social, você pode gostar ou não gostar dele, mas ele é o principal movimento social, ele põe comida na mesa do brasileiro realmente, ele produz alimentos, né, ele pauta a reforma agrária, que é relevante no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que realizou uma reforma agrária, que distribuiu o título de terra, Estados Unidos realizou reforma agrária há muito tempo atrás. O Brasil não, o Brasil é o país dos latifúndios, né, e tem espaço, né, para poder fazer isso aí, mas é claro que todo governo só funciona com base na pressão, né? Então, o que acontece? O MST é um ator legítimo, ele tem que participar do debate público, assim como os grandes produtores rurais também têm que participar do debate público, né? Da mesma forma, as grandes incorporadoras imobiliárias têm que participar do debate público, mas o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, também tem que participar do debate público, né? Cada um defendendo o seu ponto embaixo do conselho. Então, negar isso ao MST é tentar censurar uma voz. Quer arrematar, Daisy? Não, de novo, assim, eu discordo um pouquinho. Eu não sei de onde que são os dados do Sakamoto, eu não conheço eles. Eu lembro de uma matéria, Leonardo, que, no Estadão, eu não lembro a data agora, mas uma matéria desse ano, obviamente, falando que as invasões de terra, durante os 3 primeiros meses, desculpa, do governo Lula, elas superaram o total de ocupações durante todo o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Então, assim, eu estou falando em cima de uma matéria do Estadão. Mas, independente disso, eu acho que existe uma narrativa e pelo que eu vi nos últimos meses, assim, o MST acabou ocupando algumas terras produtivas e existe também uma narrativa em cima do PT, da esquerda, de que o MST deixou a questão fundiária de lado e virou uma pauta ideológica. Aí eu volto um pouquinho para trás e é sempre propondo uma reflexão, jamais é uma imposição de pensamento, mas se a gente for lembrar, o presidente Lula ele só conseguiu se eleger pela primeira vez como presidente quando ele deixou essa pauta do MST um pouco de lado, né? Porque até então, eu até dei um curso uma vez na Casper Libero, que foi muito legal, falando sobre todos os governos, e tinha alguns recortes de jornais falando do Lula, dizendo para invadirem as terras, para o MST ocupar, algumas terras improdutivas, outras não eram, mas as pesquisas da gente na ciência política, elas sempre demonstraram que o Lula, que aí é óbvio, se isso for um equívoco, a gente está sempre pronto para o debate, mas que o presidente Lula ele só conseguiu se eleger pela primeira vez depois de algumas mudanças na imagem dele, como a própria aquisição do José Alencar como vice-presidente, mas também deixando a pauta do MST de lado. Então, a impressão que eu tenho é que quando ela retorna hoje para a discussão do presidente Lula, me parece que prejudica. Eu concordo 100% contigo quando tu disse que não pode haver censura. Então, no Conselhão tem que ter todos os movimentos da sociedade. Mas, às vezes, me parece que esse governo está silenciando demais quando o assunto são invasões de terra. E esse silêncio acaba prejudicando o andamento do governo, né? É uma impressão que eu tenho baseada aqui em alguns estudos, mas não sei, né? Então, os dados que eu tenho, inclusive, tipo, dados que são chancelados, dados da Comissão Pastoral da Terra, né, dados que colocam total de ocupações do MST em 2023, 33, a jornada de abril do MST são 14, e a somatória de 2019 e 2022, que é os anos Bolsonaro, 191.
ou seja, agora é bem menor, pelo menos pelos dados da CPT. Mas eu acho que o debate, e eu acho que interessante também a Gleisi está colocando isso, não, é que eu falei Gleisi, saiu que, tipo, desculpa, eu ouvi tanto nome se junto, deixa a pra lá. cabeça acaba falhando. Mas o que a Deise colocou, eu acho que é importante, é o seguinte, acho que tem dois debates importantes. Tem o debate da governabilidade do governo Lula, né? Que acho que ela colocou aqui, que é realmente, isso aí é claro que no momento que ele está com problema no Congresso Nacional, ele não tem maioria, é claro que isso aí se coloca, né? Mas é importante dele procurar, na verdade, encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, do ponto de vista da governabilidade. Agora, do outro ponto de vista da pauta social, ele foi eleito com apoio também desses grupos, né? Ele foi eleito com apoio dos movimentos sociais que querem a reforma agrária e lutam pela execução dessa reforma agrária, né? Então, ele vai ter que se equilibrar entre um ponto e outro, né?